Boa noite! É com um imenso prazer que hoje começamos esse projeto, um projeto pessoal que pretende ajudar você que está pensando em qual profissão seguir, qual ofício exercer, ou fazer uma transição de carreira, de seguir o que acontecer, para onde vou, como eu procuro minha realização profissional. Esse é um projeto criado e idealizado por mim, junto com o pessoal da Alquimia Produções, para tentar levar algumas respostas para você. O objetivo desse programa é convidar várias pessoas que tiveram sucesso na sua jornada profissional e que elas possam compartilhar para dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito na visão delas, na experiência delas e que vai estar trazendo. Bom, obviamente que eu não poderia começar da maneira de uma pessoa que sempre me incentivou a não largar a comunicação, a ser um exímio comunicador. A gente apresentava um programa de rádio junto, numa rádio comunitária, aqui numa das maiores favelas de Brasília, na Estrutural, e a gente falava sobre direitos. E, obviamente, que eu tive que convidar aqui uma pessoa que a gente é um amigo pessoal, mas também um excelente advogado, tanto que é meu advogado. Eu queria apresentar a vocês para a gente bater um bate-papo sobre uma das carreiras jurídicas, a advocacia. Com vocês, uma boa noite, o meu advogado, Dr. João de Carvalho. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse projeto inovador, ousado, inteligente, idealizado por você, que fala sobre trabalho, fala sobre esclarecimento sobre profissões, sobre pretensões das pessoas. Sabe o que eu lembrei agora? Do nosso antigo sonoplasta, que ele mandava as palminhas. O Pastor Almeida. Pastor Almeida, que ele fez. Salve. Foi muito legal isso daí. Então, o que a gente precisa, que vocês vão estar sempre sabendo nesses programas que pretende ir ao ar, nessas lives, e depois vai ter um condensado dos melhores momentos, um compactado de 10 a 15 minutos, para vocês pegarem esses momentos mais importantes. É uma conversa descontraída nesse momento, para que a gente consiga absorver e falar o máximo sobre o ofício, e o ofício de hoje é a advocacia. Então, vamos lá. Doutor João, profissão? Advogado. Quanto tempo de atuação? 13 anos. A advocacia entrou na sua vida, ela virou uma proposta, um caminho, um propósito na sua vida. Começou quando? Bom, eu gosto dessa pergunta porque me remete à minha infância, né? Eu sou filho de um corretor de imóveis. E meu pai uma vez me levou ao cartório, quando eu era criança, para acompanhar a assinatura de uma compra e venda de uma casa. E eu fiquei lá por horas sentado no cartório esperando o doutor Tasso chegar. Eita. Hoje o doutor Tasso foi um dos maiores advogados da minha cidade, hoje é falecido. E eu me lembro que eu nunca tinha visto lá na cidade do interior, né, uma pessoa de terno e gravata. E aí chegou lá o doutor Tasso naquele cartório aquele dia e falou, não, tá tudo certo, assinou embaixo. E todo mundo apertou a mão do doutor Tasso e aquilo ali, na cabeça de uma criança, surgiu um sonho, uma sementinha de querer um dia ser um advogado, porque eu respeitei muito a autoridade daquela pessoa dentro de um cartório, a lisura, a transparência, a confiança que ele passou para as pessoas, daquele negócio que ele estava envolvido, e ali surgiu um sonho. Nunca fiz outra coisa na minha vida que não foi trabalhar no escritório de advocacia. Coisa boa. Sim, comecei como estagiário dentro de um escritório de advocacia ainda no segundo semestre. No segundo semestre, você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade na Universidade Católica. Universidade Católica. Ah, excelente. Isso é... Nos primeiros anos de faculdade, nas primeiras aulas, nos primeiros semestres, você realmente viu que era aquilo, bateu, identificou e falou, cara, é aqui mesmo? Os primeiros semestres de Direito são meio confusos. Eu quero mandar aqui um abraço a todos os estudantes de Direito do Brasil. É um caminho aos árduo, professores, aos mestres. Aos mestres e professores aí das faculdades, a toda a equipe que das faculdades de Direito, mas é uma faculdade, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito. Eu gostava muito da minha faculdade, porque o campus era bastante arborizado, amigos, né, toda aquela questão.
Sim, conheço. E os primeiros semestres de direito você acaba não vendo lei nenhuma e você é um sonhador, né? No primeiro semestre de direito você fala, eu quero ser desembargador federal. Nossa. Eu quero ser sei lá, que a pessoa Um vai delegado. ser. Um delegado de polícia federal. Sei lá. E aí o jovem sonhador, né? Tem que sonhar mesmo, é de graça e é bom, faz bem. E ele começa ali a estudar filosofia, português. Sim. Introdução à teoria do processo, né? O que é um processo. E você acredita que até hoje eu acho que essas são as matérias mais importantes do direito. Ou seja, na época você não dava valor porque você já queria conhecer um pouco das leis, das normas e tudo, mas hoje em dia você reconhece essa importante, porque é uma dica boa para o estudante de direito ele saber disso, para ele valorizar isso. Ele tem que valorizar todas as matérias que ele tem na faculdade, pois aquilo ali vai acabar, ele vai ser jogado em um mercado em que tem brigas de foice. Antes de chegar no mercado, aí você foi e fez um estágio aonde? Na época eu fiz um estágio, eu comecei fazendo estágio na segunda vara do Vara Civil de Brasília. Segunda Vara Civil de Brasília. Eu fui estagiário da vara, eu atendia advogados, carregava papel com uma burrinha, eu enchia a burrinha de processo, levava para a segunda instância, voltava, levava para o protocolo, voltava. O trabalho de estagiário sempre foi e sempre será árduo. Um abraço a todos, inclusive as minhas. Mas eu acho que hoje a vida do estagiário está um pouco mais facilitada, né? Porque os processos não são, a maioria por suas vezes, eletrônicos agora. Sim, eu acompanhei essa mudança dos processos físicos para os processos eletrônicos, mas ainda o trabalho mais árduo em escritório de advocacia ainda é feito pelo estagiário. Eu quero mandar um abraço aqui para a doutora Laura, que hoje é advogada, que foi minha estagiária. Conheci a doutora Laura. Eu quero mandar um abraço também para a Yasmin, minha atual estagiária, e para o meu novo estagiário agora, o Júnior, que está com um amigo aí agora, eu contratei ele essa semana. Então, hoje eu estou com 3 estagiários, eu já fui um estagiário antes, e eu recomendo, viu? Assim, agora falando de trabalho, se a pessoa quiser seguir numa carreira de advocacia, não inventa de ficar trabalhando em órgão público, não inventa de ficar trabalhando em uma floricultura, em um mercado, em uma farmácia, não. Vá para um escritório de advocacia. O que você aprende em um escritório de advocacia, ninguém vai te ensinar em nenhum outro lugar. É lá que você aprende. Então, se você tem um sonho em ser advogado um dia, você é estudante de direito, procure um estágio, um escritório de advocacia, que é de lá que você vai começar a ver a realidade da profissão, lá você vai ver como funciona um escritório, o que você precisa saber, se você se identifica com aquela dinâmica de trabalho, que é uma loucura. E aí, fica aí a minha indicação. Sejam estagiários de direito, de escritório de advocacia, caso queiram ser advogados. Muito, muito bom. Aí você passou, fez essa sua fase do estágio, e aí eu imagino que você deve ter começado a entrar nas disciplinas, realmente, que estudar as normas e tudo. E aí, fazer uma pergunta que eu muito escuto, né? Lembro da nossa época de jornal de direito. Quando é que você descobriu que você não era fã de penal? Ah, que legal. É porque tem essa briga, né? Do penal, do civil. Quem gosta de penal, gosta de penal. Quem não gosta de penal, não gosta de penal. Tem muito isso. Isso é de cada um, né? Às vezes as referências que a pessoa tem, culturais, de família, as influências que ela tem pelos livros que ela leu, pelos filmes que ela assistiu, ela acaba sendo tendenciosa a alguma área do direito. É muito comum ver as meninas se apaixonadas por direito de família, porque elas sabem que um dia elas vão ter filhos, vão ser gestantes, né? Vão lidar com o casamento. E a escolha a pessoa vai se identificando, né? Eu acredito que na faculdade você vai se espelhando por professores. Que nem você falou, no próprio estágio você deve ter acesso a alguns processos que te ajudaram a caminhar e orientar a área de atuação. Você fez seu estágio, se formou, e aí vem a tão temida prova da OAB. Ah, que legal. A prova da OAB, ela é um tema muito importante para ser se debatido, já que hoje estamos falando da carreira da advocacia, né? A OAB, ela acaba sendo um vilão na vida do estudante, porque ele acaba sendo cobrado, tanto pela família como por professores e colegas, a passar nessa prova. Há quem entenda que quem não passou nessa prova praticamente não aprendeu nada na faculdade, mas não é verdade. O curso de Direito abre um leque muito grande para estudantes, para eles escolherem a carreira. Como hoje estamos falando de advocacia, tem que passar na prova da OAB.
Né? Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para minha estagiária Yasmin, que está estudando para a segunda fase do OAB. Você vai passar, viu? É, isso mesmo. Não, então isso mesmo, até para as pessoas que conhecem. Então você faz um exame da ordem. Se eu não me engano, acontece 3 vezes no ano, não é isso? Isso. Essa prova da ordem você tem que ficar antenado com o edital dela, porque todo ano eles mudam. Eles incluem disciplinas, excluem outras disciplinas, aumenta a quantidade de questões em determinada disciplina, depois diminui. Eles vão mudando com o tempo. Então tem que ficar antenado. Obviamente, há 13 anos atrás, quando eu fiz o OAB, a prova da ordem, ela era pelo CESP, hoje em dia já é FGV. Antigamente tinha consulta, hoje não tem consulta. Antigamente reprovava 92% dos candidatos, hoje só reprova 80%. Então, na época que eu fiz, era bem mais difícil, com todo respeito ao quem está fazendo agora. E hoje em dia tem uma tal da repescagem. Eu acho que a OAB, tira essa repescagem, OAB. Quem passa na primeira etapa e reprova na segunda, não precisa fazer a primeira de novo. Você só faz a segunda de novo. Então, antes não tinha isso, não. Se você reprovasse na primeira ou na segunda, você tinha que repetir as duas. As duas etapas. As duas etapas. E aí vem aquela passagem na primeira, a segunda etapa, explica um pouquinho melhor para o pessoal o que eles vão encontrar quando é a segunda etapa. A primeira etapa é uma prova de múltipla escolha, A, B, C, D e E, onde você vai acertar a alternativa correta, ou errar, por sorte. E a segunda etapa é uma prova subjetiva, em que você tem que descrever lá as respostas das perguntas e você tem que fazer uma peça da área jurídica que você escolher. Você pode escolher, acho que 5 áreas do direito. Civil, criminal, administrativo, constitucional e tributário. E trabalhista tem também. Você escolhe, salvo engano, pode ser mais, posso estar errado, uma ou outra, mas a base é essa. Você escolhe uma área e aí aquela prova é direcionada às perguntas daquela área. Da mesma forma que acontece na medicina. Sim. A medicina você forma em clínica médica e você acaba fazendo uma residência numa especialidade que você escolher. Não, tanto tem que fazer a prova. Tem um concurso para entrar na residência médica, nos hospitais. Inclusive, ainda mais os bons, né, que exige uma prova mais árdua. E no direito é parecido, né? Embora não esteja um estágio em que você fica lá dentro atuando como médico daquela área, como é na medicina, no direito você tem que fazer uma prova para aquela área que você quer passar. Na época, em 2009, quando eu fiz essa prova, eu fiz ela para a área penal. Eu fiz ela para a área penal. E hoje eu não sou advogado na área criminal. Olha. Hoje eu indico pessoas, colegas para trabalharem, mas na época eu fiz penal. Por quê? Porque era uma área do direito, para mim, naquela época, que fazia sentido. Fazia sentido, eu gostava daquela matéria, não era uma coisa que eu ia me punir para estudar, não era, eu gostava de verdade. Estudei, passei na prova, fiz uma vez só essa prova, passei na prova, ainda estava no bom aluno, semestre. Mas eu respeito muito quem falha na prova, cada um tem suas limitações, né? E tem gente que fica tentando aí 12 vezes, que eu já ouvi falar, 8 vezes, 2, 5. Eu não precisei de fazer mais de uma, graças a Deus, sempre fui um aluno muito dedicado, mas é uma prova difícil. E eu quero mandar uma mensagem aqui a todo mundo que vai fazer essa prova. Boa sorte, tomara que vocês virem um colega de profissão aqui comigo. Perfeito, perfeito. Fez, entrou no exame, já tinha uma experiência um pouquinho pelo estágio, que foi dado de frequentar os tribunais e tudo. Uma pergunta que, assim, principalmente está em Brasília, para quem não sabe, e a Brasília é considerada a capital dos concursos públicos, né? E aqui eu acho que é o lugar que você mais conhece gente formada em direito, com certeza. E aí, uma carreira pública, ser servidor, nunca te brilhou os olhos? Principalmente nessa fase que eu estou falando. Você fez OAB, ganhei, você tem 2 caminhos, né? Fez OAB, ganhei, vou começar a atuar. Fiz OAB, ganhei, cumpri minha parte, deixa eu ver o que eu quero. Como é que foi essa sua decisão de falar assim, que nem você falou, sempre atuou na advocacia? Não houve essa picadinha, não houve nada, não? Olha, como eu estagiei a partir do 3º semestre, 4º semestre, dentro de um escritório de advocacia, eu aprendi a trabalhar como advogado. Então, eu lá dentro sabia como as coisas funcionavam, sabia como cobrar honorário, sabia como fazer as peças, fazer audiência. Como eu passei muitos anos lá dentro, e quando eu passei no OAB, o escritório que eu trabalhei como estagiário me contratou como advogado. Eu fiquei mais 2 anos nesse escritório como advogado, tendo experiências. E aí, na época, eu vendi meu carro, comprei tudo em livro. Eu nunca fui muito normal. E aí, eu estudei para concurso uma época, mas eu nunca quis uma área que não fosse na área da advocacia. Eu estudei para a Defensoria Pública.
que é um advogado público, certo? Que recebe pelo Estado para ajudar pessoas com baixa renda. E eu sempre tive esse sonho de ajudar o pobre, ajudar a pessoa que precisa, ajudar quem tem menos conhecimento, os vulneráveis, né? De acordo com os direitos humanos, que chamam eles de vulneráveis. Eu sempre quis ajudar essas minorias, esses vulneráveis, e aí eu estudei para a Defensoria Pública, eu estudei por 2 anos, cheguei a fazer uma segunda etapa, passei na primeira etapa, fiz uma segunda etapa, mas não passei. Na época eu tinha ajuda da minha família, eu era muito novo, entenda, eu tinha 22 anos, 23. Bem novo. Eu era muito novo. E aí eu perdi essa ajuda da minha família, porque meu pai estava passando por algumas dificuldades. Sempre fui advogado, nunca deixei de ser, sempre pegava uma causazinha aqui e outra ali para ajudar, para praticar, para brincar, porque era um laboratório para mim. E aquela coisinha virou hoje os meus 1.800 processos em andamento. Me tira uma dúvida. Sua formação acadêmica, você fez faculdade e depois... Eu tenho formação um currículo acadêmica. legal. Dá para falar um programa sobre ele. Não precisa de um programa não, mas vamos tentar resumir só para entender os caminhos que você seguiu. A primeira formação que eu fiz técnica foi em corretor de imóveis. Eu sou técnico em corretagem imobiliária, tenho Cresce pelo estado de Goiás. Aí depois me formei em faculdade de Direito pela Católica. E aí depois da graduação eu fiz pós-graduação em Direitos Humanos pelo UniCeub. Fiz uma especialização em direitos, na época, criminais, ó, para você ver. Eu sou criminalista e não atuo na área, para você ver como o mundo gira. Eu sou especialista em ciências criminais, isso me dá o título de criminalista. Depois disso, eu fiz um mestrado em políticas públicas na área de processo. Então, eu sou pós-graduado, especialista e mestre em direito hoje. Que legal. E vamos lá. Sou aquele estudante, acabei de me formar, peguei meu AB, provavelmente um futuro bem próximo de Yasmin. Um abraço. A pergunta que eu faço, assim, qual é a primeira dificuldade de você montar um escritório? Aliás, o que você até recomenda? Que você monte seu escritório, que você procure se associar a um escritório. Conte como é que foi seu caminho, se você começou no escritório associado ou se for seguiu sozinho. E aí eu sei que você também abriu seu escritório. Como é que é esse caminho? Até para ajudar a pessoa que está nessa indecisão. Olha, o assunto que você quer saber é o empreendedorismo na área jurídica. Perfeito. Você vai ter que atuar com a visão de um empresário. Esquece toda aquela dogmática de um escritório de advocacia, aquela coisa da teoria, aquela coisa da pessoa pomposa e tal, esquece. Você vai ter que entrar no mercado como se você fosse um empresário de qualquer ramo. Mas assim que eu falo. Pensa o seguinte, me formei. Você está naquela fase do João, acabou de recém-formado, pegou o título da ordem e tudo. Seu primeiro passo foi abrir seu escritório ou você primeiro se associou a algum escritório? Eu fui o mesmo escritório que eu trabalhei como estagiário, eu fui contratado nele, trabalhei mais 2 anos nesse escritório, trabalhava na área civil nesse escritório, depois passei para trabalhista nesse escritório também. E aí eu fui estudar para concurso até que eu resolvi trabalhar como advogado. E aí eu juntei com um colega na época, né, o Raul Saboia. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Raul Saboia, que está com um filhinho em casa agora, o Benito, uma gracinha. Ele foi meu primeiro sócio, nós trabalhamos 1 ano, um pouco mais talvez de 1 ano juntos, e era um laboratório, era uma experiência nova. A gente ali começou a pegar um cliente ou outro, fazia tudo manual, discutindo tudo, e assim, a gente botou a cara para tomar tapa mesmo no mercado. Cobrava barato, fazia serviço de graça, fazia média com todo mundo, não sabia quem era quem, não sabia quem podia ajudar. E aí eu comecei com esse sócio. Ele tinha um pai que já era da área jurídica, resolveu seguir o caminho com o pai dele. E eu montei o meu próprio escritório. E aí agora eu quero chegar naquela pergunta que você fez. Sim. Sabe, Di? Aquela pergunta que ele fez agora, né? Como é que foi esse início aí? Bom, eu tive essa experiência que foi um laboratório, então eu tinha segurança para montar o meu próprio escritório. Anos de trabalho, muito estudo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só não sabia como fazer.
E aí eu olhei um açougue uma vez, assim, cara. Açougue? Um açougue. Eu falei, pô, eu tô vendo lá, o cara compra carne, o cara processa, o cara pica, e o cara vende, botou uma placa lá e vendeu. E eu falei, cara, eu sou um empresário igual aquele açougueiro, igual aquele farmacêutico, igual aquele arquiteto que seja, aquele contador. E fiz isso, aluguei uma sala, meti uma placa na porta, peguei um empréstimo no banco. Eu comprei com o dinheiro do empréstimo uma mesa de trabalho, um ar-condicionado e aluguei uma sala. Graças a Deus, com menos de um ano de trabalho, eu já tinha quitado meus empréstimos que eu fiz. Pô, legal. E antes eu tinha uma sala só. E no começo você começou atuando no penal? Ou Fazia tudo. No começo, amigo, eu já cheguei... Não, é bom que você quebra um mito, porque tem aquele estudante que acha... Vou sair, vou me dedicar, fiz minha prova na trabalhista, vou me dedicar à trabalhista. Não, irmão. Acabou de sair do mercado, vem o que tem. Tô com esse problema. Na época, tinha um site que era Advogado 24 Horas, o nome do site. Fazia um puta sucesso. Aí Tinha, não existe mais hoje? Acho que não. Tá, se existe, acabou de rolar um merchanzinho aí, tá de boa. Eu cheguei a procurar esse site depois e não encontrei mais. Mas você pagava ali R$30 por mês, sei lá, e você tinha um cadastro. E aí lá você colocava DF, aí você fazia diligências em delegacias e presídios. Nossa senhora. E aí quem precisava de um advogado ir no presídio, ele ia lá, olhava DF e aparecia quem pagava. E eu coloquei o meu anúncio lá, minha cara lá, meu telefone. Era só meu nome e meu telefone, nada mais. E eu cheguei aí na Papuda umas 200 vezes, cara. Umas 200 vezes. Mas você já ia com algo certo ou não? Ia lá para se apresentar? Se a pessoa me desse R$300, eu ia, cara. Hoje em dia não paga nem o Uber aí de a volta R$300. Mas eu ia, e aí lá na Papuda a gente ia conhecendo. E fiz muito criminal na minha vida. Praticamente os meus 5 primeiros anos de advocacia eu fiz muito. Fiz 11 júris, só em rolê de Papuda. E aí eu ia lá, pegava uma procuração, levava um dinheiro, levava uma pasta de dente, fazia uma solicitação para uma visita íntima. Não, e a Papuda, para quem não sabe, é um presídio aqui do Distrito Federal, né? Então, bem famoso, direto tá nos jornais daí, né? Então, pô, bem... E aí você ia nessa iniciativa própria para fazer, aprendendo, galgando, ia melhorando, visando. E, obviamente, que nessa época a gente se conhecia. Sim, eu já te conheci antes disso. Te conheci quando eu estudava para o mestrado. Ah, não, então excelente. Mas vamos lá. Aí você foi, meteu as caras, fez isso tudo. Mas, doutor, só uma coisinha que eu estou pensando. Porque hoje, não sei se vocês sabem, é o primeiro. Está sendo um excelente laboratório, né, o programa hoje. Mas hoje eu acho que merece um descanso, uma coisa bem legal. E é por isso que eu queria muito agradecer o meu amigo Fernando, da Gran Cru, que mandou essas cestas de queijos aqui. E mandou também um vinho maravilhoso para a gente, que a gente vai tomar essa bebida maravilhosa. Pode trazer aqui, produção. Hoje é a produção improvisada aqui que a gente está tendo, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Já está aberto? Ah, não. É para eu abrir, é? É isso aqui. Então, eu já vou levantar aqui rapidão. Se eu fugir do enquadramento, é o primeiro dia. A gente está nos testes aqui todinho. Só preciso do paninho aqui. Pode entrar. Hoje tá assim. E só uma coisa que eu percebi. A ficha técnica. Tá. Aqui. Deixa eu colocar esse paninho. Minhas épocas de restaurante, lembra? Lembro. Já servi muita gente aqui nessa cidade. Pronto. Ele fala assim, o Diogo fala minha época de restaurante, mas ele era o gerente. Não, então, ele era um dos donos. Não, ele fala. Comecei lá de baixo. O meu grande tutor nessa empreitada, o Dudu, que só no final da empreitada você conseguiu ser um pouquinho sócio, ele fez eu passear por toda a empreitada, desde salão, fiquei um pouco na cozinha, porque também cozinha eu entendo que era muito profissional lá, eu ia mais atrapalhado que ficar, mas fiquei na boqueta, um tempinho. Então, agradecimentos aí a Gran, não é isso? A Gran Cru, Fernandão, obrigado. Gran Cru. Porque ele mandou isso daqui pra gente. Inclusive, ele disse que tem uma surpresa pro final. A gente vai pegar aqui. Maravilhoso. Uma tacinha, Dócil. as duas tacinhas. Olha só, de loureiro, cara.
2021, para se ter uma ideia, né? Bom, cadê as tacinhas? Isso, traz uma tacinha aqui para servir. Quero mandar um abraço a todo mundo que está na nossa live no Instagram, meus amigos. A nossa live também que eu coloquei no Facebook, a live do De Campos também está rolando. Quero agradecer a todos aí a audiência. Vem com a gente. Beber aqui o Gran Cru. Só. Maravilhoso. Vou deixar aqui para ficar aqui com a gente. Olha, essa aqui é uma safra de 2020. Bem refrescante. A vinícola é Nieport. É um vinho branco, né? Mas só que é um vinho verde que reflete o terroir da região, com uma característica equilibrada. Ó, gente, hoje eu tô dando a de sommelier, mas não entendo. Mas o Fernando falou que vai trazer alguém aqui para estar explicando mais sobre esses vinhos. Maravilhoso mesmo para a gente fazer, para a gente degustar. Porque, como eu falei, esse programa vai acontecer toda vez à noite. Produção, só colocar aqui. Pra gente estar fechando isso daqui. Um brinde então a Gran Cru. Um brinde, brigadão, Fernando. Ó, um brinde a Gran Cru. Mais um, aqui ó, sabe o que eu acho que vale a pena também, Léo? Dá uma fechadinha aqui só pra mostrar a garrafa, que bonita. Você consegue dar uma fechadinha aqui? Qual câmera? Na minha? A sua. Na minha? Isso. Chega mais próximo, mais pra... Aqui. Isso. Deixa mais na frente do seu rosto. Isso. Conseguiu mostrar aí? Aí, agora sim. Tô me sentindo as paniquete lá apresentando. Mas isso mesmo. Ó, Fernandão, obrigado, viu? Isso aqui, maravilhoso. Tem eu já vou até repor aqui um pouquinho, porque eu só dei aquele golinho original, né? Pra gente fazer. Já foi também, né? Bom, né? Uma delícia. Pegar aqui, tampar. Mas vamos voltar aqui para esse bate-papo gostoso. Eu acho que falar de advocacia sem brindar ou tomar um vinhozinho é quase faltar algo. Ah, é? É, advogado gosta de vaidade, gosta do que é bom. Você vai no encontro de magistratura, você vai no encontro de promotores, você vê muito ali o perfil do servidor público. São pessoas geralmente que não têm tanta ostentação, que trabalham, alguns, né? Estou falando da maioria, lógico que não é regra. Mas você vê um encontro de servidores públicos. As pessoas geralmente acompanhadas ali, traje de servidor público, mesmo sendo magistrados, mesmo sendo servidores analistas. Aí você vai no encontro de advogados, está todo mundo bem vestido, comendo caviar. Então, existe muita vaidade por trás da advocacia. Aí uma curiosidade. Para exercer o ofício e nos tribunais, é o quê? É uma norma oculta ou não? É algo impositivo? Essa obrigação do uso do terno? Ah, tá. Quero mandar um abraço aqui para... Não, aí também não, né? E aí vai virar o show do merchan aqui. Bom, a questão do traje, a primeira coisa com relação ao traje, é o que eu digo lá no escritório. Existe uma cultura por trás do traje que as pessoas, quando elas querem ser atendidas por um advogado, elas preferem ser atendidos por uma pessoa trajada com terno e gravata por uma questão cultural. Da mesma forma que um médico usa um jaleco branco, geralmente, né? A mesma forma que o engenheiro está de botina, de bota. Então, o advogado ele está ali... Foi mais uma convenção da profissão do que uma norma estabelecida. É uma profissão muito antiga, né? Existe desde a época da Roma Antiga, os primeiros advogados, né? Os arautos, que falavam lá em público e faziam defesa de pessoas que não tinham voz. Então, desde sempre, essas pessoas eram bem trajadas. E hoje existe ainda nos tribunais a exigência de trajes adequados ao exercício da advocacia, né? Existem uma vertente de advogados hoje que fala que advogado não precisa de nada disso, os modernões aí da vida, mas a verdade é que o cliente espera isso de você e o tribunal espera isso de você caso você for lá. Por que eu estou de terno e gravata hoje? Porque hoje eu fiz 3 audiências. Então, nessas audiências, é obrigatório você chegar lá com traje de gravata, com terno, porque o juiz vai estar daquele jeito, porque o promotor vai estar daquele jeito, porque o advogado da outra parte vai estar daquele jeito. Você vai desarrumado por quê?
Então, você vai É representar... um respeito até ao ambiente, né? Todo E ao mundo seu se cliente. prepara ao cliente. Você está se preparando para defender, dependendo da tomada de decisão, aquilo pode arruinar a vida ou melhorar a vida de uma pessoa. Eu imagino assim, como se fosse colocar uma armadura para enfrentar o combate mesmo. Eu vejo como uniforme. Uniforme. Eu vejo como uniforme. Eu vejo como uniforme porque é o que eu visto para ir trabalhar e a farda que o policial usa para ir trabalhar também é o uniforme dele. O jaleco que o médico usa para ir trabalhar é o uniforme dele. E o advogado é o terno e a gravata que é o uniforme dele para ir trabalhar. E eu recomendo a todos que queiram atuar na área da advocacia, embora seja uma coisa demodê, no Brasil é muito quente para usar, mas use o terno e a gravata, porque se as pessoas te veem de terno e gravata todo dia, elas vão te ver como um advogado. Se você deixa de usar, você vai ser visto como o João, como o Diogo. Perfeito. Você não vai ser visto como advogado. Então, assim, se você quer atuar na área da advocacia, invista nessas roupas. A parte boa dessas roupas é porque elas nunca mudam de coleção. Você pode comprar uma coleção antiga no Não, outlet. mas você tá falando para os homens, porque eu vejo que a mulherada investe pesado nisso. Mulherada, A mulherada ali tá sempre, pô... Só um sempre... sapato de um advogado daquela, compra um Ave Maria, nossa senhora. E vamos lá, no aspecto profissional assim do que você vê. É uma curiosidade até minha. Que nem esses exemplos, né? Você teve vários clientes, esses clientes chegaram, você tentava solucionar a dor dele e tudo. Advogado tem lado? lado. É o do cliente. Olha, É porque assim, ó, vamos ser bem Pois sinceros, não. né? O grande símbolo da justiça é a balança. Então a gente sempre busca o quê? Equilibrar conforme a necessidade. Mas a gente entende que quando uma pessoa se sente prejudicada, essa balança perdeu o equilíbrio. A função do advogado é reequilibrar a balança ou pender a balança para o seu cliente? olha, essa pergunta é muito legal. Ela é muito legal mesmo, sim. O advogado ele tem que ser imparcial? Não, ele tem que ser parcial. Quem tem que ser imparcial é a justiça, é o judiciário, é o Perfeito. órgão que se vê como julgador. Ele sim tem que abrir os olhos para os dois lados e não fechar os olhos para os dois lados. Nossa deusa da justiça, ela tem as vendas nos olhos, né? Mas isso aqui era uma visão antiga em que você não poderia ajudar ninguém. Hoje em dia, você tem que ter com os olhos abertos, mas olhando não só para uma das partes, mas para as duas. E aí, falando de balança da Libra, você vai ter um advogado de cada parte, né? Perfeito. Então, se eu estou de um lado desequilibrando a balança, vai vir um advogado do outro Não, é isso que eu lado, penso. vai deixar A minha equilibrado. visão, utilizando dessa metáfora, é o seguinte: se meu advogado é melhor e tem um peso, eu quero que ele jogue a balança para o meu lado. Assim, entenda, tá, gente? Sempre dentro de um padrão ético, dentro de um padrão bonitinho, eu quero que penda para o meu lado. Mas o advogado, ele é parcial. Ele vai tentar pender para o seu lado, ele quer que você ganhe a ação, mesmo você estando errado. Não, eu espero. Não, peraí. Aí sim, aí isso vamos deixar pro bastidor, né? Mas... Não, eu queria falar um pouco sobre isso, da advocacia. Então Existe vamos um rasgar isso aí. misticismo. Tem muita mística sobre a advocacia. Olha só, eu consigo falar sobre isso com muita tranquilidade, né? Já são mais de 10 anos de profissão. Então, assim, essa questão de ajudar quem está errado. A verdade é que se a pessoa não tiver um advogado, ela não vai ter oportunidade de se defender. E, assim, seria muito injusto uma pessoa que não cometeu um crime ser punida, ser presa por não ter voz. Por isso que o advogado existe. E aí, como o sistema não sabe quem está certo e quem está errado, ele vai dar uma defesa igual para todo mundo. E o fato dele estar errado não quer dizer que você vai ter que concordar com ele, mas dizer a versão dele. Por exemplo, se ele quiser confessar, vamos ajudar ele a confessar para diminuir a pena dele. A pessoa que está devendo dinheiro, você está devendo dinheiro? Beleza, vamos te ajudar para você conseguir pagar da forma menos prejudicial a você. Entendeu? Existem estratégias que você faz para uma pessoa que está errada, mas que você não está comprometendo a ética, a moral ou um bom funcionamento do mercado. Você vai ajudar a facilitar as questões para aquela pessoa, né? Então, assim, no ramo criminal tem muito isso, né? Hoje em dia eu não atuo mais na área criminal, hoje em dia eu sou da área civil, trabalhista, previdenciária e outros, mas criminal eu indico sempre os colegas, que é
A pessoa vai ajudar, você vai ajudar o estuprador, você vai ajudar o assassino. Sim, tem Cara, isso. não é que eu vou ajudar, eu vou dar voz para essa pessoa, porque se eu não der voz para ela, não vai ter. Então, e se ela quiser dizer que não foi ela? Deixa a gente dizer que foi ela. Quem vai julgar não é o advogado. O advogado ele vai dar voz para uma pessoa, seja ela criminosa ou não. Mas no minha índole, agora falando como João... Eu gostei desse trecho que você falou, acho que isso aí vai dar até uma boa. Realmente, se você observar, o advogado ele tem que ter a parcialidade do cliente, e eu entendo sim que não é uma ajuda, mas acho que é legal esse aspecto para você que pensa ser advogado. Porque não você tem que entender que você está representando, está dando voz a uma pessoa. Dela falar, dela tentar explicar algo que possa ser justificado do que não é justificado. Concorda? Então, assim, eu achei bem interessante essa sua pegada. Isso é bom para saber para essas pessoas que querem exercer a advocacia. Até para tirar a mística que você falou, né? Não, porque todo mundo pensa que quando, às vezes, um advogado está representando um criminoso, que já até é meio julgado pela sociedade, aquele advogado, na verdade, é um advogado que não tem alma, não tem ética, não tem princípios. Mas não, eu acho que ficou bem claro agora. Isso até para mim abriu, assim. Pô, não é que eu concorde ou não com o que o meu cliente fez ou tudo, mas, no mínimo, ele tem que ser escutado com a versão dele. Se a versão dele for uma coisa louca, que distopia da sociedade, com certeza é o juiz que vai estar definindo, é a justiça no seu papel, representada pelo juiz, que vai estar estabelecendo. É uma visão que você me abriu que... Você lembra da balança? Acabamos de falar sobre a balança. Na justiça criminal, o Ministério Público ele vai pender para um lado, que é o lado acusatório. Se você não tiver um advogado para dar uma voz, para tentar aliviar para aquela pessoa, ou que a voz dele seja traduzida, que se ele tiver errado, entenda, a gente não quer que ele não seja punido por isso. Interessante que ele seja punido, mas seja punido de forma honesta, justa, pelo que ele fez. E, às vezes, a polícia, né, e é o papel dela mesma, o do Ministério Público, eles colocam lá várias agravantes, qualificadoras, situações mais graves, outras vítimas que, às vezes, não foi daquele criminoso ali. Então, assim, que ele fez, porque ele seja punido. Então, só porque ele fez, o que ele não fez, vamos tentar ajudar? Porque o Ministério Público vai tentar. Se a advocacia não estiver ali para equilibrar a balança, ele vai sofrer uma sobrepunição e até uma injustiça. Sim, aí no caso é injustiça penal. Mas eu gostei dessa, é dar voz. Isso me abriu muito. Cara, você está dando voz a escutar a versão do bandido, porque é aquele negócio, né? Tem sempre 3 verdades, né? A verdade de uma parte, a verdade de outra parte e a verdade que a gente vai consumar e considerar ela. E, pô, quando você dá a voz, você dá o direito do cara explicar até porque que ele fez. Gente, eu não estou justificando nada, mas é assim, por mais insano do que ele fez, alguma coisa na cabeça dele ele fez. Então ele quer tentar para fazer isso daí. Não, muito interessante. Olha só, você resumiu bem essa questão assim da advocacia e tudo. Mas seguindo, obviamente que todo mundo viu que você foi um entusiasta no penal. Você quis. Mas chegou uma carreira, uma hora, uma parte da sua carreira, que você começou a não atuar tanto no penal, mas atuar tanto, um pouco mais na área civil, na área familiar e tudo. O que te motivou a ir para essa área? É a demanda existente nessa área? Ou é simplesmente assim, cara, curti penal, onde eu curti, não curti? O que te levou? O que você pode passar aqui para o nosso pessoal? Olha, o meu escritório de advocacia, ele fica numa comunidade aqui. O Diogo já falou no início, a gente inclusive gravava programas lá na rádio comunitária. Sobre direitos! Era legal, a gente ajudou muita gente. Ajudou, lembra? A gente ajudou muita gente. Lembra que tinha uma senhora que sempre ligava pra gente? Helena. Não era a Helena, era com um nome um pouquinho mais popular, assim. Não sei se era Marilene, Maricleide. Mas essa senhorinha... Tínhamos fãs. Tinha. Gente, olha só, a gente apresentava um programa ao meio-dia no horário do almoço, era quinta? Toda quinta? Toda quinta. E a gente recebia alguns questionamentos da sociedade, porque a gente estava lá para explicar o direito e tentar simplificar para realmente essa parcela mais desprovida de conhecimento da população, essa parcela mais simples da população. E vinham perguntas que a gente se divertia. A gente fazia personagens, a gente criava e era bem legal. E aí eu comecei a entender que as dúvidas da população... Olha só o tanto que você falou que é uma coisa boa. Essa questão de dar voz. Representa. Tem muita gente, pessoas humildes, que elas não querem falar porque elas têm um medo de falar a versão delas, no caso para a justiça, e elas desconhecem
o que ela pode falar ou não. Tá aí mais uma função de você que vai ser advogado. É de você também estar podendo orientar o seu cliente até para saber se o pensamento dele converge com os princípios da justiça ou não. Fica mais claro. Belo exemplo esse daí. Mas eu estava te interrompendo, a gente estava falando aí sobre esse seu processo de transição. A meu escritório fica numa comunidade. Então, atuar na área criminal lá, com todo respeito a pessoas que têm processo criminal, mas se você tem você é potencialmente criminoso, a sua família também é, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, mas, por exemplo, um seio familiar que gera um criminoso em potencial, aquele seio familiar existem outros potenciais criminosos, porque ele teve referência, ele teve uma criação lá dentro. Pode ser que aquela pessoa da família dele nunca pratique um crime, mas que ela tem que ser observada, ela tem. E quando você está dentro de uma comunidade e você atua a favor de um criminoso, você não é cobrado por ele. Ele geralmente está preso ou foragido, é um criminoso, afinal. Então, por quem você é cobrado? Pela mãe dele, pela esposa dele, pelo irmão dele. E aí essas pessoas, por não terem conhecimento da profissão da advocacia, acaba te imputando responsabilidades que você não tem. E acaba cobrando você de uma forma excessiva, coisa que você não pode te ajudar. Então, acaba sendo perigoso. Então, se você quer, você, jovem advogado, estudante de direito, se você quer atuar na área criminal, procure um escritório longe da onde o criminoso mora, tá? Porque se você morar do lado da casa dele, a mãe dele vai lá perguntar todos os dias e vai te culpar por você não ter feito algo por ele ou por você não ter ganhado. Afinal, muitas coisas podem acontecer num processo. Às vezes ele tem que ser punido mesmo, mas a mãe dele acha que ele é um santo. E aí muitas coisas podem acontecer. Então, eu e meu sócio, doutor Ricardo Pego, sentamos um dia... Abração, viu, doutor Ricardo? Um abraço, doutor Ricardo. Hora dessa deve estar dormindo, já dorme cedo. E aí, eu e ele decidimos que a área criminal estava sendo perigosa na comunidade onde a gente trabalha e a gente optou por atuar mais na área de família, trabalhista, previdenciário, INSS, outra área que a gente está muito forte lá na cidade estrutural é a área imobiliária, em que a gente resolve problemas de conflitos de terra, de imóveis, de demarcações. Só uma perguntinha, mais um vinhozinho aí, doutor? Por favor, a Gran Cru é uma delícia. Então, para todos vocês que querem atuar na área criminal, sua casa seria um excelente escritório. Que você... Não, mas é bom você alertar isso aí, porque a pessoa que, quando está construindo o seu trabalho, né, o seu percurso para o caminho do profissional, ele não tem coisas que ele não se atenha. E aí, realmente você deu só uma dica simples, que eu acho que vale a pena vocês pegarem isso daí, que é, realmente, se você estiver bem próximo, envolvido, próximo das pessoas, a chance dessa pessoa, porque é a dor da pessoa, e eu não estou aqui para julgar e questionar a dor de ninguém, de uma mãe, de uma esposa, Respeitamos ou todas até de um essas marido, ou de um filho, respeitamos todas essas pessoas. Mas que realmente, pela ansiedade delas, faz isso. Então, é uma dica que vale a pena para você que quer seguir nessa área de penal mesmo, você entender até para onde você montar o seu negócio. Porque aí, de repente, você vai estar atendendo um cliente que não tem nada a ver com a história e pode acontecer coisas. Interessante, bem... Eu sofri ameaças de morte. É mesmo? Foi. Carta dizendo de gente que queria me matar. Por quê? Porque eles não entendiam de processo. Não era porque o meu trabalho era ruim. Meu trabalho era bom. Meu trabalho sempre foi bom. Tanto é que eu estou sendo advogado até hoje. Tem 13 anos. Construí minha fazenda, meu apartamento, meu escritório, um patrimônio considerável para a minha idade. E tudo isso porque eu peguei esses processos, mas as pessoas não entendem como ele funciona. Ainda mais um potencial criminal não sabe nem ler. Então, assim, às vezes eles imputam alguma responsabilidade para você que não era sua. Então, muito cuidado você aí, que você pode estar correndo risco de vida atuando na porta de uma delegacia, trabalhando com criminosos. Eles respeitam muito os advogados. Muito, muito. Mas a família não. A família não, tá? Eu sempre tive uma relação muito boa com criminosos, porque eles me chamam de doutor. Falta beijar minha mão quando me vê. Eles querem ajuda. Eles veem que você pode ajudar ele. Então, mas quando você envolve dinheiro, que você vai cobrar os seus honorários, geralmente não é ele que paga, é a mãe, é a esposa, é o irmão. E ele, quando ele vê botando dinheiro em você, ele quer uma cobrança.
E aí acaba sendo perigoso. Mas, se você é apaixonado e entusiasta pela área criminal, não abandone essa área. Essa área é muito boa e muito promissora também. Eu já vi muita gente ficar bilionário nessa área, advogados de referência. Enfim, tem vários, o Cacá, o Delinho, vários advogados, hoje o presidente da OAB, eles são advogados da área criminal de muito sucesso, de muito renome. Então, assim, o céu é o limite financeiro para quem atua em qualquer área do direito. Excelente. Bom, gente, como vocês viram a primeira noite, só perguntar aqui para a produção. Produção, microfone tá ok, tá tudo tranquilo, pode seguir o barco, precisando só chamar aqui, viu? Não, isso aí eu entendo. Agora, vamos falar. A gente falou muito desses percalços, dessas preocupações que você tem que ter, mas vamos ser bem sinceros, né? Assim, quando foi aquele processo que você foi contemplado por sua eficiência, que você olhou e falou assim, pai, estou no caminho correto. É isso mesmo. Porque, com certeza, tem processos que te desanimam. Como todo trabalho, né? Tem venda que te frustra, venda que é boa. Mas qual é aquela que você falou assim, cara, esse processo me marcou, isso aqui foi bem legal? Teve alguns, né? Teve alguns. Mas eu me lembro de uma senhorinha... Tá, eu vou contar uma história, então. Conta. Eu moro... A gente está aqui para contar a história. Até porque senão o coruja ali fica entediado, não é isso não, coruja? É isso mesmo, a gente quer contar a história. Eu moro aqui em Brasília e o lugar onde eu moro, da minha residência, não é meu escritório, não. No caminho da minha casa até a academia, a padaria, o supermercado, sempre tinha uma moradora de rua lá. Oh. Dona Márcia. Negra, muito pobre e analfabeta, morava na rua, era jogada às traças e ela era uma idosa. Ela tinha, sei lá, mais de 65 anos. E ninguém ouvia a Dona Márcia, alguém geralmente jogava uma moeda para ela. Ela vivia na rua mesmo, era uma moradora de rua. E uma vez eu sentei para conversar com essa mulher. Falei com ela, ela contou a idade dela, contou a realidade dela, contou que ela foi abandonada pela família, que ela é dependente de álcool e que aquela coisa. E eu falei, vamos tentar. Eu pensei, para quem não conhece, existe uma lei chamada LOAS, um benefício de assistência social. Como é que é? Repete. LOAS. LOAS. LOAS, Lei de Organização da Assistência Social. Lei Organizacional de Assistência Social. É um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é dado para dois tipos de pessoas. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Que é dado para pessoas maiores de 65 anos e para deficientes. E eu virei para a dona Márcia e falei, o que você acha de a gente tentar um BPC para a senhora, um benefício? Ela não acreditou, porque precisava de documentos, precisava do CAD único, que é fornecido pelo CRAS. Ela não queria ir. Eu mesmo coloquei ela dentro do meu carro, levei ela lá no CRAS, fiz o cadastro dela e voltei. Aí teve uma perícia, eu me lembro, que ela não quis ir. Aí eu lembro que essa perícia deu errado, porque ela não quis ir, não quis participar. Mais uma vez, eu conversando com ela, coloquei ela no meu carro, levei lá, porque eu via ela todos os dias naquele chão, naquela rua. E eu sempre tive uma vida boa, assim, nunca fui rico, mas sempre tive condição, sou advogado. E aí eu solicitei o BPC para essa Márcia e eu consegui. Que legal. Eu consegui uma renda de um salário mínimo para ela. Que para quem vive em rua já deve fazer uma diferença do caramba. E ela ainda mora lá próximo, lá, mas numa casinha bem escondida, onde ela tem as plantas dela lá, uma senhorinha. E toda vez que ela me vê, depois disso, ela chora. Ela chora. Então, assim, o que eu ganhei por essa ação? Eu não ganhei nada. Mas eu ganhei essa história que eu estou contando hoje no programa de trabalho. Com certeza. E para você ver, né? Assim, sem esperar nada. E eu acho que isso que é legal. É porque, assim, é uma das coisas que eu vou falar para esses jovens que vão para o trabalho. Todo mundo... O trabalho tem várias místicas, né? E uma delas é o seguinte. Entenda, você vai ter cliente chato, não vai? O doutor vai ter cliente que ameaça, família que ameaça. Mas é importante você entender que existem coisas que valem a pena. E esse é só um dos exemplos que ele lembrou agora e que realmente faz valer a pena, né? Do que se atuar. Porque, pensa, pelo seu conhecimento obtido na academia, você conseguiu favorecer uma pessoa que hoje vive uma condição de vida com certeza melhor. Bem melhor do que estava lá nas ruas. Mas isso é uma questão muito pessoal. Até porque eu poderia contar uma história aqui de uma vez que eu ganhei 250 mil de honorários.
Poderia contar uma história aqui de uma vez que eu consegui uma casa contra a Codab, uma casa pelo governo, eu consegui, enfim, fazer o divórcio de uma mulher enfim, eu poderia contar vitórias processuais aqui que eu tive ao longo da minha carreira, financeiras muito maiores do que essa, mas o que me impactou como ser humano e como pós-graduado em Direitos Humanos foi ajudar essa mulher. Que coisa boa. Cruz, só para eu me orientar aqui, quanto tempo, onde é que eu vejo o tempo de programa aqui? Já estamos com 52 minutos. Pô, Faltam 8 foi minutos. rápido. Vamos falar de dinheiro? O que você acha? Não, na verdade não é só de dinheiro. Dinheiro a gente vai chegar e vai falar. Tá. Mas eu acho que o que é interessante a gente falar agora é o seguinte. Você exerce a advocacia como sempre. Minha pergunta, sua remuneração vem apenas da advocacia? Atualmente não. Atualmente eu tenho outras atividades, mas ao longo de muitos anos foi. Então dá para que a remuneração somente pelo ofício exercido pela advocacia te dê uma boa qualidade de vida, umas coisas? Olha, existe uma outra mística da advocacia, que falaram para mim várias vezes. A gente vai criar o quadro Quebrando Místicas. Místicas. Com Didi Campos. Não, de trabalho. De trabalho. E aí, apresentado por Didi Campos. Aí, bonito. Existe uma mística na advocacia que a pessoa ela só começa a ganhar dinheiro quando os processos que ela entrou terminam. E muitas pessoas falam, você só vai começar a ganhar dinheiro depois de 4 anos sendo advogado, depois de 3 anos sendo advogado, que você vai passar perrengue, 3 anos, você não vai ganhar nada, você vai trabalhar de graça para todo mundo. João, isso é verdade? Sim. Isso é verdade? Sim. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. É. Por quê? A maioria dos contratos de honorários que você faz com advogados, eles vai ganhar no final. Você vai pagar alguma coisa ali para ele, geralmente é só para pagar os custos, que as pessoas não entendem. Acho que R$ 1.800, puta, tá ganhando dinheiro, você não ganha nada. É um custo ali que nem... tá me cobrando 10 mil para trabalhar 5 anos. Puta, divide isso aí, o cara não tá ganhando nada. E aí, ele ganha no final, nos processos que ele ganha. Então, as ações que eu entrei, que eu ganhei, elas duraram 6 anos para acabar, 7 anos para acabar. A minha. A sua é um exemplo. 10 anos, né? 10 anos. E olha que ele entrou no meio ainda. Ele entrou no meio lá, mas, resolveu. Mas a culpa é do advogado, não é do judiciário, é do sistema processual, é do sistema judiciário que é a Só vou abrir um parênteses. No início do meu processo, a culpa era do advogado. Sempre é. Mas só que eu concordo. O doutor João entrou, assumiu, isso aí foi uma coisa boa. Tivemos uma vitória. Graças a Deus. E aí, você vai ganhar dinheiro no final do processo. E o processo dura 5 anos, 7 anos, às vezes 4, quando ele é rápido. Então, esses honorários sucumbenciais, esses honorários de êxito, você vai ganhar dos processos antigos. Então, você vai demorar um tempo, a não ser que você entre num nicho de advocacia que vai se remunerar logo de começo, de início. É difícil, é muito difícil, mas dá. No meu caso, isso não aconteceu. Eu comecei a me remunerar de forma mais expressiva depois de 7 anos como advogado, depois de 6 anos como advogado. Os primeiros anos eu dirigi um golzinho, amigo, e não conseguia pagar todas as contas que vinham às vezes. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, e por isso que eu pedi para você segurar, porque existe uma estratégia, eu acho que o Léo vai me lembrar direito disso daí. Como é que é a trilogia da Disney? Como é que é o processo da historinha que é contado? A Jornada do Herói. Jornada do Herói. O que é a Jornada do Herói? Tem que salvar que isso é quadro, hein, Léo? Isso é quadro. O que é a Jornada do Herói? Olhando aqui. A Jornada do Herói é o seguinte, a Disney tem uma maneira de construir as histórias dela, né? Que começa assim, porque eu vou querer que você traga um caso real de uma jornada de herói sua. Como é que começa? Geralmente é uma pessoa que está escondida lá no canto e tudo. Aí ela sofre alguma coisa, ou uma humilhação, ou ela sofre uma perda na vida, um antifamília e tudo. Mas aí ela decide que ela vai atrás do sonho dela. E ela começa a se preparar e fazer. E ela vai vencendo barreiras, vai caindo, vencendo barreiras, até chegar e alcançar o topo da jornada do herói. Existe nesse seu momento, na sua profissão, algum processo que você pegou e falou assim, bicho, que cabuloso e tudo,
e no final você chegou assim, cara, cheguei ao sucesso. Então, como a gente está falando de sucesso profissional, o que eu considero sucesso profissional? Entenda, é você executar um bom trabalho, ser reconhecido por esse trabalho e ainda ser muito bem remunerado pelo trabalho. Então, só para indicar, toda vez que eu falo nessa jornada de herói relacionada à profissão, é o seguinte, é um trabalho que você entendeu o desafio, você encarou o desafio, você conseguiu se superar nesse desafio e esse desafio te trouxe uma rentabilidade financeira. Você pode narrar algum fato parecido? O próprio ato de empreender já vem com uma bagagem de heroísmo. Não, sem mimimi, ainda mais que eu tá aqui, eu vou fazer isso com todo mundo. Eu quero um ato porque penso o seguinte, se a gente está aqui para proporcionar para o nosso telespectador, para ele tirar aquela dúvida dele, ele tem que entender uma parte do caminho que ele vai ter que passar. Eu quero realmente que você fale, ó, teve um processo que eu peguei, cara, achei que não ia dar. Deu, foi e ainda me rendeu. Olha, legal essa pergunta. Eu acho que essa... Sem mimimi, nada de, empreender. Ó, isso aqui não é hora da história. Esquece a Disney agora é realidade. Para pegar, botar e fechar. Eu acho que o desafio vem todos os dias. Você tem que ser um herói todos os dias. E aí já é mimimi, eu sei. Mas assim, determinadas vezes, assim, a gente tem muitos processos. É muito difícil falar assim, nesse processo eu achei que eu fosse perder e ganhei. Mas teve um que marcou. Sabe quando acontece isso? Tipo assim, quando você acha que você vai perder e que você ganha, quando o advogado da outra parte comete um grave. O que seria isso? Bom, uma dica, vai. Um grave, perder um prazo, brigar com o juiz, trocar de advogado no meio do processo. Não, perder um prazo é incompetência, mas brigar com o juiz acontece. Aí sim. Não, acontece, mas trocar eu vou dizer... de advogado também é um grave. Você tá lá, o cara com uma estratégia... Você está vendo, você está do outro lado, você está trabalhando. Existe muita coisa por trás de processo, gente. É uma profissão muito complexa, tá? Você vai ter que vencer leões, você vai ter que ser o herói todos os dias. Você vai levar tapa na cara toda hora. Você vai ver processos que era óbvio que você ia ganhar e o juiz vai lá e fala um grande absurdo. Graças a Deus existe o recurso para isso. Então, assim, você vai ver absurdo todos os dias. Cara, todo mês vem lá alguém falando, esse é o maior absurdo que eu já vi na vida. Tipo, o maior absurdo que você vê na vida vai ser atualizado mensalmente, amigo. A advocacia no Brasil, ela é um leão de 4 cabeças querendo te engolir todo dia. Então, assim, você vai ter cliente que você vai ganhar ação e você vai perder, ele não vai te pagar. Você vai ter cliente que vai te pagar uma fortuna e a ação vai ser perdida. Você vai ter juízes que vão trabalhar contra você, você não entende o porquê, mas existe um motivo por trás. Então, assim, existe uma dificuldade. Mas aqui eu falo da advocacia, porque o tema do programa de hoje é a profissão que eu exerço. Mas eu acho que isso acontece em todas as profissões. Perfeito. Nunca é fácil, mas a advocacia também tem isso. Então, assim, eu fico brincando que para você ter mérito na advocacia, você tem que conseguir estampar a sua cara para dar em tapa. Para dar em tapa. Você vai ter que levar um tapa forte, todos os dias. E depois de você levar esse tapa, você vai ter que virar o rosto para quem lhe deu e sorrir. E você sabe o que é pior? É que tem tapas que você leva na cara que você cai. Mas você vai ter que levantar, amigo. Você vai ter que levantar para que naquele outro dia você consiga estampar a sua cara sorrindo para alguém dar outro tapa. E o que é um tapa? É uma ofensa, é uma dúvida, é alguém questionando a sua honestidade, é uma outra parte achando que você é burro. Isso é tudo um tapa. Então, depois que você tiver 10 anos levando tapa na cara todo dia, que você já não cai mais, que a sua cara já está calejada, pronto. Chegou a hora de você ser o herói. Chegou a hora de você ter vencido na sua carreira, ou pelo menos criado uma estabilidade. Então, assim, e essa estabilidade, eu digo estabilidade de confiança em si mesmo, financeira, em confiança na sua equipe. Você vai ser admirado pela sua equipe, pela quantidade de tapas na cara que você levou. Por você você saber ser frio em situações de caos. Então, a jornada do herói, que esse programa vai ter como bloco, ele tem muito a ver com as dificuldades que você venceu. Sim. E as dificuldades que você venceu, ela vai vir todo dia. Todo dia. E aí você vai ter que ser um herói todo dia.
Acho que é isso. Não, isso aí é bem legal do que você falou. E aí, para fechar, eu preciso que você elenque aqui, até para mostrar para os nossos usuários, 10 pedras que você vai encontrar pelo caminho. Vamos lá, são 10. Na mãozinha aqui, ó, 10. E qualquer coisa depois, lembrando que vai ter um programa compactado disso daqui, que a gente vai fazer um lettering bonitinho. Certão? Alquimia, é isso mesmo? Isso, fechado. Para que isso também seja explicativo para você. Então vamos lá. Primeira pedra que você lembra na sua cabeça. Timidez. Timidez? Timidez. Não pode ser tímido. Não. Se você for tímido, você chega numa audiência, chega a sua hora de falar, você chora e não fala. Segunda pedra. Concorrência. Concorrência. Mas concorrência tem em todas as áreas, mas tudo bem, é uma pedra, concordo. Terceira pedra. Mas eu quero explicar. Explica. Porque quando você vê concorrência entre médicos, um ajuda o outro. Ih, rapaz. Ó, a gente vai trazer muitos médicos aqui, inclusive um beijo para minha esposa linda, maravilhosa, que me fez conhecer esse lado profissional. E eu sempre brinco, porque eu falo que todo médico é louco. Mas vai ter, mas eu acho que não é muito bem assim que o senhor está falando, não. Mas sim. Mas eles são corporativistas, os militares são corporativistas. Os advogados não. Um fala mal do outro para poder conseguir o cliente. Então a concorrência é o inimigo. Então é um cuidado com a concorrência. Ela vai falar mal de você por mais espetacular que seja você. Terceiro. Terceira pedra no caminho, burocracia. 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 Se você quer fazer uma página num site, você já tem uma burocracia que eles te perguntam se é RG, se é CPF, já é uma burocracia. Se você quer fazer uma assinatura no cartório, você vai ter que reconhecer a assinatura. Imagina um processo judicial. Burocracia. Esse eu concordo que realmente está bem colocado. Às vezes eu até me pergunto se essa burocracia não é criada até para vender a facilidade, né? Justificar o valor. Mas entendo. Quarta pedra. Vaidade. Sério? Vaidade. Amigo, no meio do jurídico, do advogado, ele nunca está errado. Por mais errado que ele esteja, ele nunca vai reconhecer que ele está errado. Eu mando um abraço para todos os juízes do Brasil. Porque o juiz ele faz questão disso. Faz questão de achar que ele está certo. Então, assim, vaidade. Você quer falar com um advogado e aí você quer convencer ele de alguma coisa, é impossível convencer ele de alguma coisa. Porque a vaidade dele é tanta, eu acho que o nó da gravata dele é grande, o tamanho da vaidade. Então, a vaidade no meio jurídico é uma pedra no caminho. Quinta. A demora. Você tem que... Tudo demora. Então, no caso, você está falando para o pessoal que você vai entrar num meio que demora e que é necessário ter paciência. Processo demora, decisão demora, até o pedido liminar demora. Então, assim, a demora nas respostas, o cliente quer resultado, o cliente quer o dinheiro, e você não consegue dar aquele retorno rápido, porque o sistema judiciário brasileiro é lento. Então, a demora é uma grande pedra no caminho. Sexta pedra. Gestão. Gestão? Gestão. Porque lembrando que a gente está falando aqui do empreendedorismo judiciário, né? Na área de carreiras jurídicas. Gestão. Por que a gestão é uma pedra no caminho do advogado? Porque ele não aprende isso na faculdade, não, amigo. Verdade. Não aprende, não. Não tem disciplina de gestão na faculdade? Tem. Você vai ter que aprender isso ou da pior forma ou no livro. Então, assim, você vai ter problemas de gestão, de pessoal, mas eu acho que isso é um problema de todo empreendedor. Sétima pedra. Sétima pedra no caminho. Olha, essa pedra não deveria existir, mas ela existe. Existem profissionais na área da advocacia que dão golpes nas pessoas, pega o dinheiro dela, não faz o trabalho. Então, assim, a fama de caloteiro que o advogado pode ter, isso antes de te conhecer já vem com preconceito contra você. Porque a pessoa já fica suspeita, na suspeição. Porque ela escuta história de advogado que pegou dinheiro e não fez, escuta história de advogado que pegou o dinheiro dela, escuta história de advogado que não... Então ela escutou tanta história de advogado ruim que quando ela chega em você, você precisa de provar para ela que você não é ruim, que você não é igual aos outros. Então, assim, a fama, os maus profissionais fazem com que os bons paguem. E isso também você vai encontrar em várias profissões. Oitava. Oitava pedra no caminho do advogado. Olha, eu acho que a oitava pedra no caminho do advogado
Sem Não, excesso que eu já a falei. gente já fez um teste aqui, a gente pode terminar em número 7. É, Porque eu já vi, ó, isso aqui foi o primeiro, isso aqui é piloto. Vai estar no ao vivo para dizer que a gente aprende nesse programa, a gente está aprendendo, é o primeiro. Não sou um exímio comunicador, estou aprendendo a cada dia, mas acho que fica bom, né, produção? 7 pedras? Ah, não, tá. É porque Dá agora pra tá fazer. ao vivo e eu não tô conseguindo lembrar, mas amanhã eu te mando 30. Não, tudo bem, mas a gente pega nisso aqui. Bom, só para... Acabei de saber aqui, não é, Alquimia? Produção aqui. O pessoal da Gran Cru mandou um presentinho pro nosso convidado. É, um brinde a grande. Tá gostando dessa delícia aí? Delicioso. Tá gostando? Muito. Então, olha só. Olha que beleza. A gente consegue dar um zoom aqui? Olha só o nível disso E uma daqui, ó. foto. Olha só. Bota na mão do Dr. João para abrir aí. É o Dócio, que é justamente essa bebida que a gente está tomando aqui agora. O pessoal da Gran Cru mandou aí para você. Fernandão, brigadão, viu? Stop, hein? Show de bola. Brigadão. Coisa linda. Para você desfrutar. Vou beber. E aí, você tá na Gran Cru, a qualidade é excelente, né? Obrigado, Fernandão. Obrigado, Gran Cru. Sucesso, pô. Vinho delicioso. Isso aqui não tem como dar errado. Obrigado pelo presente. Será muito bem utilizado. Ó, aqui é tudo ao vivo mesmo. Vamos repetir de novo, porque Gran Cru ficou sacanagem. Repare. Obrigado, Fernandão. Obrigado, Gran Cru. E... Isso é uma delícia. Isso mesmo. Gran Então, Cru. perfeito. Bom, gente... Posso fazer um último merchan? Não, merchan, olha só. Gente, É merchan, mas ele se que vocês- ganha. Se vocês estiverem precisando de advogado, entre em contato comigo. Boa. Eu tenho um escritório de advocacia com 6 colaboradores, 4 salas alugadas, trabalhamos no mercado há mais de 10 anos. Não, e é isso que eu quero falar aqui. Vou falar para todo mundo. Nessa câmera aqui mesmo, não precisa fechar, vou nessa câmera. Vocês vão entender que todo merchan, dizer assim, são produtos que eu consumo e que faço. Então, assim, essa permissão para o Dr. João fazer isso é porque ele é meu advogado, ele já me ajudou, teve benefício. E eu espero que você que tenha dúvida da advocacia, eu esperava que seria até uma conversa mais formal. Mas eu gostei que hoje você expôs as realidades. Você trouxe muito do que é a advocacia pessoal, muito do que é o empreendedorismo jurídico, que já vimos que a academia não prepara o seu aluno para isso. Então, até uma atençãozinha para fazer. E eu espero que você, que assistiu até o final, que nos acompanhou, primeiro, deixa sempre aquela inscrição nos nossos canais, aquele like, aquela coisa, todo aquele procedimento que você sabe online que tenha, e que a gente possa ter te ajudado. E se a gente te ajudou, escreva nos nossos comentários. Pode trazer seu relato. Pô, quem sabe se não é um dia você dizendo aqui o que você escutou, o quanto isso ajudou a encurtar o seu caminho para a sua satisfação e realização profissional. Muito obrigado, Dr. João. Um último brinde. Um último brinde Um aqui. programa lindo, que seja um sucesso. Já é um sucesso de trabalho. Muito obrigado a galera da Alquimia. A gente vai estar aqui provavelmente todas as segunda-feiras. Meu objetivo é chegar ao episódio número 100 disso daqui e a gente ser mais feliz e ajudar mais pessoas a tirar essa dúvida. Entendeu como é que vai acontecer aqui dentro? Sobre o que estamos falando? Eu sou de Campos e tudo que você vai saber sobre o trabalho você pode encontrar nesse momento, nesse nosso programa, porque aqui é tudo de trabalho.